Em 2016, os dias de guerra continuam com negociações frágeis em torno de um possível cessar-fogo, mas o que se vê é um processo de diálogo que não avança. Nenhuma das partes apresenta comentários concretos, e a percepção geral é que as exigências inventadas por Putin são simplesmente inaceitáveis. Há ainda uma narrativa paralela, uma realidade distorcida em que grupos militares na região de Kherson estariam cercados, algo que todos, dos analistas militares mais respeitados aos próprios soldados, desmentem. Mesmo assim, os porta-vozes do Kremlin insistem nessa versão, sem que fique claro qual o objetivo por trás dessa insistência. Se já nos acostumamos com as fantasias de Putin, resta torcer para que logo nos habituemos também às excentricidades de Trump, que com suas declarações bombásticas, já superou até mesmo o antecessor Joe Biden. Enquanto isso, Biden toma medidas para aumentar os gastos militares e reforçar o apoio à Ucrânia, mas a grande esperança está no futuro chanceler alemão, Scholz. Ele já demonstrou habilidade ao tentar formar uma coalizão com o Partido Verde e agora planeja elevar significativamente os investimentos em defesa, destinando mais 3 bilhões de euros para Kiev e preparando o envio de tanques à Ucrânia. Scholz parece ser exatamente o líder que a Europa precisa para conquistar autonomia e independência. Há também avanços na criação de uma coalizão de países que apoiam a Ucrânia. A expectativa é que todas as nações interessadas formalizem seu compromisso até o final de abril, e o montante adicional que será destinado a Kiev ainda este ano pode chegar a impressionantes 20 ou 40 bilhões de dólares. O mais importante é que Putin e seus aliados não terão como impedir esse movimento. Enquanto isso, a Ucrânia inaugurou o Centro de Treinamento DARPA, uma instalação moderna capaz de preparar dezenas de milhares de soldados por ano. A Rússia, por sua vez, reagiu com críticas ao sistema, especialmente a prática de enviar condenados para unidades de assalto como forma de punição. Além de ser uma medida desumana, esses grupos se mostram ineficazes em combate, incapazes de realizar avanços significativos. Recentemente, um tribunal condenou o mercenário russo Vadim Shishimarin à prisão perpétua por crimes de guerra na Ucrânia. Sua unidade, conhecida por atrocidades, já havia anunciado que faria de tudo para libertá-lo. Enquanto isso, os propagandistas russos seguem com seus discursos inflamados e ameaças vazias, limitando-se à retórica agressiva, algo que, infelizmente, os aproxima dos métodos dos seguidores de Kadyrov. Para continuar trazendo informações como essas, conto com o seu apoio. Curtidas, comentários e inscrições no canal fazem toda a diferença, ajudando a ampliar o alcance dos vídeos. Se quiser contribuir ainda mais, você pode apoiar financeiramente pelo Patreon, cujos detalhes estão na descrição. Amanhã, com 80% de certeza, farei uma transmissão exclusiva para os apoiadores, algo que prometi há tempos e que finalmente vou cumprir. Outra forma de ajudar é adquirindo o NVPN, um serviço de VPN desenvolvido por mim e minha equipe para contornar bloqueios. Ele funciona em diversos países, incluindo a Rússia, permitindo que você decida o que assistir, ouvir ou ler, sem restrições. A compra pode ser feita com cartões russos ou estrangeiros, e todas as informações estão na descrição. Ao adquirir o NVPN, você não só garante sua liberdade na internet, mas também apoia diretamente este canal, que enfrenta dificuldades impostas pelas autoridades russas, que tentam sufocar qualquer forma de financiamento independente. Agora, voltando aos acontecimentos recentes, o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Volker, afirmou que Washington observa com cauteloso otimismo as interações com Moscou sobre a crise ucraniana. Segundo ele, os Estados Unidos analisarão a posição da Rússia nos próximos dias e definirão os próximos passos. Os resultados dos contatos com Moscou serão relatados pelo enviado especial, que também destacou que sua reunião com Putin foi produtiva. Embora os Estados Unidos ainda considerem insuficientes os avanços rumo a uma solução pacífica. Curiosamente, Washington não acredita que a Rússia esteja deliberadamente protelando as negociações, mas sim que há uma dinâmica positiva em curso. Enquanto isso, o Kremlin enviou uma carta a Trump por meio de Volker, com propostas para um cessar-fogo segundo fontes da Reuters. A resposta americana tem sido cautelosa, sempre com ressalvas para não alimentar as ilusões de Putin. Ainda não está claro se os Estados Unidos aceitarão as condições russas, que incluem exigências absurdas, como a suspensão da mobilização ucraniana e o fim do fornecimento de armas. Espera-se que Washington rejeite essas imposições, já que a Ucrânia deixou claro quais são suas linhas vermelhas, e qualquer violação delas fará com que o país continue lutando, sem aceitar um cessar-fogo forçado.
A maioria da população ucraniana apoia essa postura, segundo pesquisas. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, admitiu que a Ucrânia poderia ceder parte de seu território em troca da paz. Ele respondeu a uma pergunta da Fox News, que sugeria que regiões como Donbas ou áreas de maioria russófona poderiam ser entregues à Rússia, e que a Ucrânia talvez não ingressasse na OTAN. Sullivan não descartou essa possibilidade, mas deixou claro que qualquer decisão sobre concessões territoriais seria discutida com Kiev e Moscou, não imposta unilateralmente pelos Estados Unidos. O que chama atenção, porém, é a aparente desconsideração pelas linhas vermelhas já declaradas pela Ucrânia, especialmente a recusa em abrir mão de qualquer território. Aqui é preciso esclarecer um ponto. Quando se fala em ceder território, geralmente se refere a deixar sob controle russo as áreas já ocupadas, sem reconhecimento jurídico. Não há em nenhum cenário realista a possibilidade de os Estados Unidos ou a Ucrânia reconhecerem oficialmente a anexação da Crimeia, Donbas ou qualquer outra região. Essa ideia simplesmente não está em discussão. O que se debate é se a Ucrânia aceitaria um acordo temporário, mantendo o controle russo sobre essas áreas até que uma solução definitiva seja encontrada, algo que, convenhamos, seria um retrocesso perigoso. Abrir mão da retomada militar dessas regiões não significa, de forma alguma, aceitar que elas permaneçam sob controle russo para sempre. O que se discute, na verdade, é uma suspensão temporária, um congelamento estratégico, enquanto se busca uma solução diplomática. Zelensky, por exemplo, já deixou claro que a Ucrânia não abrirá mão de recuperar seu território, mas que o fará por meios políticos. E não é só ele, nem mesmo os mais radicais dentro da administração Trump, aqueles que flertam com ideias extremas, chegaram a propor o reconhecimento jurídico das anexações. Essa é uma linha vermelha que ninguém, em sã consciência, ousaria cruzar. Não quando o direito internacional ainda sangra e a legitimidade das fronteiras é a última barreira contra o caos. Mas, como sempre, é preciso manter os pés no chão. A administração americana, seja qual for seu líder, não deve ser subestimada nem superestimada. Ela é imprevisível, sim, mas não é um manicômio com granadas. Ainda assim, é prudente esperar o inesperado. Um exemplo disso foi a declaração do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que afirmou em entrevista à TV2 norueguesa que a questão da adesão da Ucrânia à aliança não está mais na mesa, pelo menos não sob a gestão atual. A frase foi interpretada como um sinal de recuo, mas a realidade é mais matizada. Stoltenberg não disse que as portas da OTAN estão fechadas para Kiev, apenas que a administração Trump não pretende discutir o tema agora. E isso não é novidade. Tanto Biden quanto Trump sempre se opuseram à entrada da Ucrânia no bloco, temendo uma escalada direta com Moscou. O que importa, no fim das contas, é se a Ucrânia estará disposta a abrir mão desse objetivo no futuro, e, em troca, receber garantias de segurança alternativas, robustas o suficiente para dissuadir qualquer nova agressão russa. Os Estados Unidos, aliás, já deram um passo simbólico nessa direção. Kurt Volker, ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia e figura próxima a Kiev, foi excluído das negociações de paz após o Kremlin deixar claro que não o queria na mesa. Fontes da administração americana e do governo russo confirmaram que Volker não participou das recentes reuniões na Arábia Saudita, apesar de sua experiência no tema. Segundo um alto funcionário russo, Putin considera Volker demasiado pró-Ucrânia, um ex-general americano muito próximo de Kiev, e portanto não confiável. A Casa Branca, por sua vez, não contestou a decisão, sinalizando que a nova equipe de negociadores de Trump parece mais interessada em uma abordagem neutra ou, na prática, impressionar a Ucrânia a ceder. Volker, com sua postura firme em defesa de Kiev, era visto como um obstáculo nesse jogo. Sua saída deixa a administração Trump sem vozes moderadas, reforçando a sensação de que, desta vez, não haverá adultos na sala. Enquanto isso, Moscou age nos bastidores como se a vitória já estivesse ao alcance. Segundo fontes do Important Stories, a Rússia estaria se preparando para reativar o gasoduto Nord Stream, apesar do ceticismo de especialistas. 3 sinais apontam nessa direção: a retomada das atividades da empresa responsável pelo revestimento das tubulações, ligada a Arkady Rotenberg e ex-executivos da Gazprom; a contratação de uma empresa especializada em reparos submarinos, capaz de lidar com as complexidades técnicas do projeto, e mais revelador, a autorização concedida pela Dinamarca em janeiro para que a operadora do Nord Stream 2 realizasse trabalhos de conservação no trecho danificado. Há 2 anos o gasoduto foi sabotado, e desde então, as autoridades dinamarquesas não haviam permitido qualquer intervenção.
Agora de repente dão luz verde para trabalhos de manutenção, coincidência? Improvável. Enquanto a Rússia joga suas cartas, a Europa se debate em divisões que ameaçam minar o apoio à Ucrânia. Documentos internos do bloco citados pelo Euractiv revelam uma proposta para contornar a resistência de países como a Hungria, a criação de um fundo voluntário, no qual cada nação contribuiria com até 40 bilhões de euros em assistência militar este ano. A ideia é simples: quem quiser ajudar Kiev, ajuda, sem depender do consenso unânime. Até 30 de abril, os países interessados poderiam se comprometer a liberar 5 bilhões de euros para a compra de munições de artilharia, drones e sistemas de defesa aérea. Além disso, a UE estaria disposta a usar os rendimentos dos ativos russos congelados, cerca de 19 bilhões de euros, para financiar o esforço de guerra. Mas como sempre, há um porém: a Hungria, que já bloqueou pacotes de ajuda anteriores, continua a trabalhar nos bastidores para enfraquecer as sanções contra Moscou. E não é só isso. Segundo fontes diplomáticas citadas pelo Bloomberg, Budapeste estaria pressionando para que 3 nomes sejam retirados da lista de sanções da UE: Gulbahor Ismailova, irmã do oligarca Alisher Usmanov e suposta administradora de seus ativos no exterior; Eldar Eldarkanov, ex-deputado da Duma e empresário do setor portuário russo; e Mikhail Friedman, cofundador do Alfa Group e uma das figuras mais controversas do círculo de Putin. Friedman, aliás, tem sido particularmente ativo em sua campanha para se livrar das sanções, chegando a enviar uma carta aberta assinada por dezenas de personalidades, incluindo ex-políticos e empresários ocidentais, pedindo sua remoção da lista. Entre os signatários, nomes como o ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder, o ex-premier italiano Matteo Renzi e até mesmo figuras russas como Mikhail Chodorkovsky e Alexei Kudrin. A mensagem é clara: se até adversários históricos de Putin estão dispostos a defendê-lo, por que a UE deveria mantê-lo sancionado? A resposta, é claro, é que a Europa não pode se dar ao luxo de ceder, não quando a guerra ainda sangra e cada concessão é interpretada por Moscou como fraqueza. Lutam hoje nas trincheiras, não escolheram essa guerra. Eles foram arrancados de suas casas, de suas famílias, de suas vidas comuns, professores, engenheiros, agricultores, estudantes, e jogados na linha de frente por uma invasão brutal que não pediu licença. Enquanto Moscou despeja rublos em mísseis e tanques, financia propagandistas e compra lealdades, a Ucrânia depende da coragem de seus soldados e da solidariedade de quem ainda acredita que a liberdade não tem preço. E é justamente por isso que cada doação, cada gesto de apoio, não é apenas um ato de generosidade. É um golpe direto na máquina de guerra russa, um sinal de que o mundo não aceitará passivamente que um país seja apagado do mapa. O apelo do 110º Batalhão de Infantaria Territorial é urgente, e não por acaso. Eles não pedem armas sofisticadas ou drones de última geração, pedem algo tão básico quanto um veículo para evacuar feridos, transportar munição ou levar suprimentos sob fogo inimigo. Algo que em qualquer exército minimamente organizado, seria fornecido pelo próprio Estado. Mas a Ucrânia, sitiada e com recursos limitados, conta com a ajuda de civis como você para preencher essa lacuna. E aqui está a ironia cruel: enquanto a Rússia mobiliza sua população para financiar uma guerra de agressão, a Ucrânia mobiliza a sua para sobreviver. Enquanto Putin esvazia os cofres do Estado para sustentar sua máquina de morte, os ucranianos dependem daqueles que, do outro lado do mundo, entendem que a vitória da Ucrânia é a vitória de todos que ainda acreditam em fronteiras invioláveis e na soberania dos povos. O fundo de 100 bilhões de euros anunciado pela Alemanha não é apenas um número, é a prova de que, quando a Europa decide agir, ela pode mudar o curso de uma guerra. Mas enquanto Berlim dá esse passo histórico, outros países ainda hesitam, ainda calculam custos e benefícios como se a vida de milhões pudesse ser reduzida a uma planilha. Enquanto isso, nas linhas de frente, cada minuto conta. Cada veículo doado é uma vida salva. Cada euro arrecadado é um tiro a menos que um soldado ucraniano terá que levar. E cada um de nós, ao contribuir, não está apenas ajudando a Ucrânia, está dizendo a Putin que suas ambições imperialistas têm um preço, e que esse preço será pago, custe o que custar. A Rússia pode encerrar essa guerra amanhã. Basta parar de atacar, retirar suas tropas e respeitar as fronteiras internacionais. Mas enquanto isso não acontece, a Ucrânia não tem escolha a não ser resistir. E nós? Nós temos a escolha de ficar indiferentes ou de fazer parte dessa resistência. Não com armas, não com soldados, mas com o que estiver ao nosso alcance. Um carro para uma unidade de combate. Um colete à prova de balas. Um kit médico. Ou simplesmente a certeza de que, quando a história julgar essa guerra,
nosso nome não estará ao lado dos que viraram as costas. O link para a doação está na descrição. A meta está quase alcançada. Falta pouco para fechar esse ciclo e passar para o próximo. Porque a guerra não espera e a solidariedade também não pode esperar. Juntos, podemos garantir que o 110º Batalhão tenha o que precisa para continuar lutando. Juntos, podemos mostrar que mesmo diante de um inimigo com recursos quase ilimitados, a vontade de um povo livre e a determinação de quem o apoia são forças impossíveis de vencer. Slava Ukraini! E que a vitória seja nossa. E a Rússia não mata como fez em Bucha, Mariupol e dezenas de outras cidades ucranianas. Se a Rússia parasse a guerra hoje, apoiar os soldados ucranianos não seria apenas um ato de justiça, seria a única resposta possível. Para aqueles que dentro da Rússia têm clareza suficiente para entender que sustentar o exército ucraniano não é apenas um direito moral, mas uma necessidade histórica, a prudência recomenda cautela. Afinal, enquanto os verdadeiros criminosos seguem impunes, são os dissidentes que pagam o preço. Mas nós seguimos adiante. Quanto aos ataques ucranianos, as imagens que circulam, como as de Gopalad, Kovales, Polegon e Molino, na região de Nizhny Novgorod, não deixam dúvidas. Segundo testemunhas e registros verificados, drones atingiram em 4 de março um polígono militar, causando danos significativos em uma área estratégica. As autoridades russas, porém, minimizam o impacto, negam vítimas, alegam que o aeroporto local não foi afetado e evitam confirmar qualquer ataque. Enquanto isso, relatos de fontes independentes pintam um quadro diferente. Na unidade militar 309, em Molino, há indícios de feridos entre mobilizados, alguns deles transferidos às pressas para hospitais improvisados. Em um prédio destruído dentro do complexo, foram encontrados equipamentos militares trazidos de Belgorod, sinal de que o local servia como ponto logístico para operações ofensivas. O que torna Molino um alvo tão crítico? O centro de treinamento ali instalado é único no mundo. Projetado ainda antes das sanções com tecnologia alemã e eletrônica francesa, ele combina um polígono real com simuladores de última geração, capazes de recriar ambientes 3D, maquetes de cidades e cenários de guerra urbana. Com 34,27 km², o complexo foi concebido para treinar tropas em condições quase idênticas às de combate real, exatamente o tipo de infraestrutura que a Rússia usa para preparar suas forças antes de enviá-las à Ucrânia. E não é só em Nizhny Novgorod que esses golpes atingem. Ataques semelhantes foram registrados em Tambov e na região de Saratov, incluindo um depósito de mísseis para sistemas antiaéreos S-300 e S-400, onde a detonação foi tão intensa que pôde ser vista a quilômetros de distância. Enquanto isso, a Rússia insiste em seu padrão de crueldade. Nos últimos dias, um míssil atingiu um bairro residencial em Kryvyi Rih, ferindo civis e destruindo casas e comércios. Na mesma noite, drones russos atacaram um hospital em Zolochil, na região de Kharkiv, deixando uma médica ferida e uma criança de 3 anos em estado de choque. As imagens são claras. Primeiro, um impacto direto no telhado. Depois, uma segunda onda de drones, como se o objetivo fosse maximizar o terror. As equipes de resgate conseguiram controlar o incêndio, mas o dano já estava feito. E o padrão se repete. Enquanto a Ucrânia mira alvos militares com precisão, a Rússia escolhe deliberadamente hospitais, escolas e bairros civis. Sobre a situação na região de Kursk, as narrativas divergem. De um lado, vozes como a de Donald Trump alegam que milhares de soldados ucranianos estariam cercados em uma situação pior do que qualquer coisa vista desde a Segunda Guerra Mundial. Do outro, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nega categoricamente qualquer cerco, chamando as alegações de manipulação política, para pressionar Kiev e seus aliados. A realidade, como sempre, está no meio. As tropas ucranianas se reposicionaram em posições defensivas mais vantajosas, e os combates continuam, com a Rússia sofrendo perdas significativas. Mas a desinformação é uma arma tão poderosa quanto os mísseis. E aqui surge a ironia. Vladimir Putin, ao responder ao apelo de Trump, afirmou que respeita a preocupação humanitária e garantiu que soldados ucranianos que se rendessem teriam suas vidas preservadas. No entanto, condicionou essa generosidade a um gesto impossível, que o comando militar ucraniano ordenasse a rendição de suas tropas. É uma armadilha retórica, claro, porque se a Ucrânia aceitasse, estaria assinando sua própria derrota. Se recusasse, a Rússia usaria isso como justificativa para continuar seus ataques indiscriminados. Enquanto isso, o mundo assiste e a pergunta permanece: até quando a impunidade russa será tolerada?
A guerra não se vence apenas com armas. Vence-se com verdade, com resistência e com a convicção de que, mesmo diante de um inimigo que mente, destrói e mata, a justiça prevalecerá. Cada doação, cada gesto de apoio, cada voz que se levanta contra a barbárie é um passo em direção à vitória. E essa vitória não é só da Ucrânia, é de todos que acreditam em um mundo onde a liberdade não é negociável. Slava Ukraini! Que a vitória seja nossa. A verdade é uma arma mais poderosa do que qualquer tanque. E quando os fatos são distorcidos, quando a narrativa é manipulada, cabe a nós desmascarar cada mentira com a clareza de quem sabe que a justiça não se constrói sobre falsidades. Não há cerco onde não há provas, não há derrota, onde a estratégia ucraniana avança com precisão cirúrgica. Enquanto analistas independentes, aqueles que não têm medo de criticar Kiev quando necessário, confirmam que não houve colapso, que não houve rendição em massa. A Rússia insiste em propagar sua versão dos fatos como se repetir uma mentira tornasse verdade. O general John Ellen, voz respeitada no Ocidente e longe de ser um aliado incondicional da Ucrânia, foi categórico. Não há milhares de soldados ucranianos cercados em Kursk. Não há evidências, não há imagens, não há nada além de palavras vazias, aquelas mesmas que Putin usa para justificar cada crime, cada bombardeio, cada vida roubada. E quando até mesmo críticos ferrenhos do comando ucraniano, como o próprio Elin, reconhecem que a operação foi bem-sucedida em seus objetivos, fica claro, a Rússia mente não por estratégia, mas por desespero. A retirada das tropas de Kursk não foi um recuo desordenado, mas uma manobra calculada. Cada passo foi dado com um propósito: aliviar a pressão sobre Kharkiv, forçar Moscou a redistribuir suas forças e, acima de tudo, provar que a Ucrânia não luta apenas para sobreviver, mas para ditar os termos da guerra. E os resultados estão aí. Enquanto a Rússia deslocava seus melhores batalhões para o norte, o fronte leste se estabilizou. Enquanto Putin celebrava avanços ilusórios, suas tropas sangravam em ataques mal coordenados, perdendo equipamentos a um ritmo alarmante. Os números não mentem, em apenas um mês, a Ucrânia destruiu mais do que o dobro de veículos russos em comparação com o mesmo período anterior. E isso não é sorte, é eficiência, é planejamento, é a diferença entre um exército que luta por uma causa e outro que é jogado ao matadouro por um ditador. Mas a guerra não se mede apenas em tanques destruídos ou quilômetros conquistados. Ela se mede em vidas, aquelas que são salvas e aquelas que são perdidas. Como a do comandante Vitaly Ivan Krutiko, o herói de Kursk, cuja coragem foi imortalizada nas palavras de um companheiro de batalha: ele não tinha medo. E eu tenho orgulho de ter lutado ao seu lado. Cada soldado que cai é uma tragédia, mas cada um que resiste é um lembrete de que a Ucrânia não se curva. Enquanto isso, na fronteira com Sumy, a Rússia tenta desesperadamente avançar, mas seus ataques são repelidos com fogo preciso de artilharia e drones. Seus soldados, enviados para a morte em ondas humanas, são dizimados antes mesmo de alcançarem as linhas ucranianas. E quando conseguem, é apenas para serem capturados ou forçados a recuar, deixando para trás um rastro de equipamentos abandonados e corpos insepultos. A propaganda russa tenta pintar uma imagem de vitória, mas a realidade é muito mais crua. Seus jornalistas filmam supermercados vazios em cidades ocupadas como se fossem troféus, enquanto seus soldados saqueiam casas e sequestram civis para encenar evacuações heroicas. Eles mentem sobre a situação no fronte, mentem sobre as baixas, mentem até sobre a comida que falta em suas próprias trincheiras. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Como o depoimento daquele marinheiro da 181ª Brigada, que gravou um vídeo antes de ser enviado para uma missão suicida. Nos mandam atravessar o rio em barcos que compramos com nosso próprio dinheiro. Não temos coletes, não temos munição, não temos apoio. Só temos ordens para morrer. E mesmo assim, eles vão. Porque sabem que do outro lado não há glória, apenas mais uma mentira de Putin. A Ucrânia não luta apenas por seu território. Luta por um futuro onde nenhum país seja refém de um tirano, onde nenhuma família tenha que escolher entre fugir ou morrer sob os escombros de sua própria casa. Cada drone abatido, cada tanque destruído, cada mentira desmascarada é um passo em direção a esse futuro. E enquanto a Rússia continuar a jogar seus soldados no fogo, enquanto continuar a acreditar que a força bruta pode substituir a justiça, nós seguiremos firmes. Porque a vitória não é apenas possível, ela é inevitável. Slava Ukraini! Que a liberdade prevaleça. Não se deixem enganar pelas narrativas distorcidas que tentam pintar essa guerra como um jogo de números e cercos impossíveis. Quando ouvem falar em 10.000 soldados cercados, lembrem-se, isso não passa de propaganda barata, uma fantasia criada para inflar egos e justificar fracassos.
A história dessa guerra não se repete assim. A única vez em que algo semelhante aconteceu foi em Mariupol, e mesmo lá, os números reais foram muito menores. O que vemos hoje são tentativas desesperadas de reescrever a realidade, porque a verdade é incômoda. A Rússia não tem capacidade para operações dessa escala. Não agora. Não com essa logística falida, não com essa liderança medíocre, não com soldados enviados para a morte como se fossem peças descartáveis. Mas não se iludam. Enquanto a Rússia insiste em seus delírios de grandeza, suas forças continuam avançando devagar, a custo de vidas e recursos, mas avançando. No norte, perto de Volchansk, as tropas russas cruzaram o canal Siversky Donets, plantando bandeiras onde não deveriam estar. No sul, em Pokrovsk, a pressão aumenta com ameaças de um cerco que poderia cortar linhas de suprimento críticas. E no fronte de Kupiansk, apesar dos contra-ataques ucranianos, o inimigo resiste, tentando consolidar posições que, se bem-sucedidas, alargariam ainda mais a chamada zona sanitária de Putin, um eufemismo cínico para a terra arrasada. A lição é clara, a Rússia nunca relaxa. Mesmo com suas deficiências crônicas, ela aprende, adapta-se e improvisa. Se antes os bombardeiros pesados eram usados esporadicamente, agora eles aparecem em todos os frontes, despejando toneladas de explosivos em uma tentativa desesperada de compensar a falta de precisão. E enquanto a Ucrânia domina os céus com seus drones de longo alcance, a Rússia responde com táticas sujas, drones menores, interceptadores, qualquer coisa que possa desviar a atenção e ganhar tempo. Mas tempo é um luxo que eles não têm. Cada Babushka Yaga lançada, cada Tu-95 que decola, é um lembrete de que o inimigo não desistirá, a menos que seja forçado a isso. E aqui está o problema. A Rússia pode até copiar, mas não inova. Sua indústria de defesa ainda opera como um dinossauro burocrático, onde o fronte grita por soluções e Moscou responde com promessas vazias. Veja o caso dos drones. Enquanto a Ucrânia produz em massa modelos letais e precisos, a Rússia corre atrás, tentando replicar o que já funciona, mas sem a mesma eficiência. Ou os blindados. Seus tanques ainda saem de fábrica com proteções arcaicas, como se estivéssemos em 1980, enquanto os ucranianos improvisam escudos contra drones com materiais simples mas eficazes. E não me venham com desculpas sobre falta de recursos. Se até a Coreia do Norte consegue produzir mísseis balísticos, por que a Rússia, com todo o seu petróleo e gás, não consegue equipar seus soldados com o básico? A resposta está na corrupção, na inércia, na arrogância de uma máquina que prefere gastar bilhões em projetos faraônicos do que ouvir quem realmente importa: os soldados na linha de frente. Lembram do AK-12? Uma arma que chegou ao campo de batalha tão mal projetada que 1/3 dos exemplares tinha que ser descartado após o primeiro combate. E o que fizeram? Ignoraram as reclamações? Não. Escutaram. Adaptaram-se. Em 3 anos, o fuzil passou por 3 modernizações, porque alguém em algum lugar entendeu que a guerra não se vence com discursos, mas com ferramentas que funcionam. Enquanto isso, nossos gigantes da indústria bélica continuam presos no passado. Os mesmos tanques, os mesmos BMPs, as mesmas desculpas. Enquanto a Polônia e a República Tcheca desenvolvem veículos blindados modernos, nós nos contentamos em colar chapas de aço em velhos T-72 e chamar de inovação. Enquanto o mundo avança, a Rússia fica para trás, refém de uma cultura que premia a obediência cega em vez da criatividade. E o pior, os soldados pagam o preço. Seja em veículos sem blindagem adequada, seja em táticas suicidas, como enviar unidades punitivas para o fronte como castigo, transformando homens mal treinados em carne de canhão. Isso não é guerra. É sacrifício inútil. E enquanto a Rússia insistir nesse caminho, enquanto seus generais continuarem a tratar vidas humanas como moeda de troca, nós seguiremos firmes. Porque cada erro deles é uma oportunidade nossa. Cada drone abatido, cada tanque destruído, cada mentira desmascarada nos aproxima da vitória. E ela virá. Não porque somos perfeitos, mas porque lutamos por algo maior do que nós mesmos. Slava Ukraini. Que a liberdade não seja apenas um sonho, mas uma realidade que nenhum tirano poderá apagar. Um desperdício criminoso. E o pior, essa lógica não nasceu da necessidade, mas da preguiça. Da recusa em repensar táticas, em treinar soldados, em tratar a guerra como que ela é uma ciência, não um matadouro. Enquanto alguns comandantes insistem em empurrar corpos para a linha de frente como se fossem peças descartáveis, outros já entenderam. A vitória não se mede em quantos homens você sacrifica, mas em quantos você preserva para lutar de novo. E de novo. E de novo.
A Rússia, porém, prefere o caminho mais fácil. Transformou suas unidades de assalto em lixeiras humanas, onde despeja os inconvenientes, os bêbados, os doentes, os que ousaram questionar. Como se a guerra fosse um castigo, não uma missão. Como se a vida de um soldado valesse menos que um relatório falsificado. Mas aqui está a ironia. Cada vez que um comandante russo envia um homem despreparado para a morte certa, ele não está apenas desperdiçando uma vida, está entregando uma vantagem para nós. Porque um soldado mal treinado é um alvo fácil. Um batalhão desorganizado é uma brecha aberta. E uma liderança que trata seus homens como lixo é uma liderança que já perdeu. Eles falam em eficiência, mas onde está ela quando seus shock troops são formados por recrutas que mal sabem segurar um fuzil? Onde está a disciplina, quando os próprios oficiais usam o medo da morte como ferramenta de controle? Onde está a estratégia, quando a única tática é jogar carne no moedor e rezar para que algo dê certo? A verdade é que o sistema russo não está quebrado. Ele foi projetado para quebrar. Projetado para esmagar o moral, para esgotar recursos, para transformar a guerra em um espetáculo de horror onde o último a cair é o único que importa, o tirano no Kremlin, assistindo de longe enquanto seu povo queima. Mas nós aprendemos. Cada erro deles é uma lição nossa. Cada soldado russo enviado para a morte sem treinamento é um lembrete do que não fazer. E enquanto eles afundam em sua própria incompetência, nós construímos algo diferente. Algo que eles nem sequer conseguem imaginar. Brigadas como a Terceira de Assalto não são apenas unidades de combate, são laboratórios de inovação, onde a tecnologia encontra a coragem, onde o treinamento substitui o desespero, onde cada homem sabe que sua vida não é moeda de troca, mas a arma mais valiosa que temos. Eles mandam inválidos para a linha de frente? Nós transformamos civis em soldados de elite. Eles usam drones como brinquedos? Nós os integramos a um sistema de guerra inteligente, onde cada movimento é calculado, cada tiro é preciso. Eles tratam seus homens como números. Nós os tratamos como irmãos porque uma unidade que luta unida é uma unidade que vence unida. E é isso que eles nunca entenderão. A guerra não se ganha com corpos. Se ganha com mentes. Com estratégia. Com a convicção de que cada vida salva hoje é uma vitória amanhã. Eles podem continuar a enviar seus condenados para a morte. Podem continuar a mentir para si mesmos, chamando isso de tática. Mas a história já está escrita. De um lado, um exército que se alimenta do medo. Do outro, um povo que se ergue da cinza. De um lado, a escuridão. Do outro, a luz. E a luz, meus amigos, sempre vence. Slava Ukraini. Que a liberdade não seja apenas um grito, mas o último som que o inimigo ouvirá antes de cair. Eles podem continuar a vender ilusões de glória, prometendo fortunas a quem se alista. Podem continuar a chamar de honra o que não passa de abandono. Mas os fatos não mentem. Soldados russos, enganados por contratos que nunca serão cumpridos, são deixados à própria sorte, sem salários, sem apoio, sem dignidade. Enquanto isso, as famílias que ousam cobrar respostas são tratadas com desprezo, como se fossem um incômodo a ser varrido para debaixo do tapete. E os poucos que ainda acreditavam na causa viraram as costas no primeiro sinal de fraqueza. A ajuda humanitária murchou, os voluntários se cansaram, e o fronte agora depende de migalhas, porque afinal, a guerra logo acaba, não é? Mas a guerra não acabou. E enquanto Moscou celebra seus heróis em competições de tanques que não servem para nada, onde manobras coreografadas substituem táticas reais, a realidade é bem diferente. O campeão do tanque biatlon, aquele que brilhou nos jogos de Shoigu, caiu em combate, vítima de ferimentos que a propaganda preferiu esconder. Porque no fim das contas, o que vale um título quando drones ucranianos transformam blindados em caixões? O que vale um troféu quando a única habilidade que importa é sobreviver a um inimigo que não joga pelas regras? E enquanto a Rússia enterra seus melhores, a justiça começa a alcançar os piores. Na Finlândia, o mercenário russo, ex-comandante da unidade neonazista Rusi, foi condenado à prisão perpétua por crimes de guerra. Execuções sumárias, tortura de prisioneiros, fotos com cadáveres mutilados. Tudo documentado, tudo negado. Ele alegou que era apenas um propagandista, mas as provas o desmentem. Ordens para não fazer prisioneiros, vídeos de soldados ucranianos sendo fuzilados, corpos profanados como troféus. A mesma lógica que moveu o regime desde o início, desumanizar o inimigo para justificar o massacre. Eles podem tentar apagar as provas, mudar de nome, fugir para outros países. Mas a verdade não se esconde. Petrovsky ou Wisław Torden, ou qualquer outro pseudônimo que invente, não é um patriota. É um criminoso. E assim como o tanquista que acreditou na glória dos desfiles,
Ele agora enfrenta o peso de suas escolhas. A Finlândia o trancafiou, mas a pergunta permanece. Quando é que os verdadeiros responsáveis, aqueles que dão as ordens, que financiam a máquina de guerra, que mentem para seu próprio povo, pagarão pelo que fizeram? A história não perdoa. Nem os covardes que fogem, nem os tiranos que os enviam. E enquanto a Rússia enterra seus mortos e tenta reescrever a narrativa, uma coisa é certa: a conta sempre chega. Para os soldados abandonados, para os criminosos de guerra, para os que ainda acreditam nas mentiras. Porque no fim, não são apenas tanques que explodem. É o mito da invencibilidade. É a ilusão de que a impunidade durará para sempre. E a Ucrânia? A Ucrânia segue de pé. Porque cada drone que derruba um blindado russo, cada criminoso de guerra que é julgado, cada soldado que recusa as mentiras de Moscou é uma prova de que a luz não se apaga. Slava Ukraini. Que a liberdade não seja apenas um grito, mas o último som que o inimigo ouvirá antes de cair. E que a justiça, por mais lenta que seja, seja o eco que os perseguirá para sempre.